Meu nome completo, Joaquim Bento Ribeiro Dantas. Conhecido como Bento. Aqui ainda me chamam muito de Bentinho, porque eu nunca fui promovido. Bento era meu pai. Você continuou? Volta e meia continua me chamando de Bentinho, mas não é um hábito de família. É mais daqui, exatamente, talvez por respeito ao meu pai, né? Teu pai foi uma pessoa muito importante aqui em Búzios. Sem dúvida. E muito querido, né, também. Ele foi muito querido aí. Porque como é que ele veio para cá? Como é que foi essa história dele aqui? Olha, a história dele aqui, com o princípio, muita gente não acredita, porque acham que eu vim por causa dele, é o contrário, né? Eu vim para cá pela primeira vez, provavelmente 47, 48, tinha 14, 15 anos de idade, vim pescar de mergulho com o Boy Sampaio, lá, que o Sampaio tinha casa lá na Armação, né? E com isso vim várias vezes, sempre para mergulhar. E quando eu tinha uns 18, 19 anos, 20 anos talvez, eu comprei um pequeno terreno aqui em Manguinhos, não é? E um dia meu pai me disse, não, que lugar que você vive se metendo lá para ir mergulhar e para passar e tal, quero ir lá um dia ver com vocês. E veio, pegou, ele tinha um carrão na época, não? Acho que era um Galaxy ou um Oldsmobile, não? Ele teve os dois, eu não me lembro exatamente qual dos dois foi. Deu uma bruta batida na estrada, que estava em construção, tinham feito um degrau na estrada, avariou a suspensão do carro. Eu pensei, nunca mais volta, isso nunca mais deixou de voltar. Adorou o clima, o lugar e tudo. Meu pai era muito sensível à mudança de temperatura. Ele morria de calor e morria de frio. E minha mãe gostava de Petrópolis. Ele tinha ódio mortal a Petrópolis, porque achava que chovia demais, que negócio todo. Então ele aproveitou e começou a vir para cá, aumentou a minha pequena casinha, que era só um quarto, uma mini kitnet e um banheiro. Fez primeiro uma sala, depois fez um quarto para ela e para a minha mãe, depois, que queria um quarto de hóspede, me expulsou do meu quarto, fiz um quarto de hóspede para mim, e no final minha mãe então fez uma grande sala na frente, marcou no chão até uma grande sala na frente, e assim foi construída a casa. E isso foi em que época que o teu pai descobriu isso aqui? Olha, veja um pouco. Quando meu pai veio aqui a primeira vez, eu devia ter uns 23 anos, mais ou menos. Quer dizer, como eu sou de 33, né? Nós estamos falando, então, de 54, 55, 56, por aí. Meados da década de 50. E ele se apaixonou por música. Isso. E aí o que ele fez para se tornar tão querido? Porque muitas pessoas vieram para cá e... Meu pai sempre teve um grande espírito público, né, de fazer coisas para a comunidade. Então aqui ele fez as primeiras escolas de Manguinhos, construiu a igreja, fez um pequeno posto de saúde, que ele, com o prestígio dele na aeronáutica, ele conseguia que o médico da base de São Pedro da Aldeia viesse da plantão aqui uma vez por semana, e fez o cais em volta da igreja para proteger a igreja, foi fazendo as coisas, né? Acabou abrindo a estrada A igreja que ele construiu foi essa de Santa Rita? Isso, que não chegou a acabar, ele morreu antes. Ela estava em final de obra, ele morreu antes. E o projeto original foi desvirtuado logo de cara por quem acabou a igreja, que foi o Horácio Millet, que tinha casa aqui na praia também, e depois agora os padres ampliaram bastante a igreja, então ela é totalmente diferente do projeto original. E aí ele foi fazendo essas coisas todas, e ele ficou, a verdade, ele ficou como subprefeito informal? Não, ele ficou muito amigo do Antônio Castro, que era prefeito, do prefeito de Cabo Frio. Os dois ficaram muito amigos. E ele então... O Antônio Castro pediu a ele que fosse uma espécie assim de assessor especial, uma espécie o cargo era de assessor especial, ganhava R$1 por mês. E ele era uma espécie assim de administrador regional de Búzios, que
acontecia as coisas aqui. Ele foi fazendo, abriu essa estrada que vai do Pórtico pela Rasa até Bahia Formosa, até a BR lá, que vai para Macaé, né? Ele fez aquela Praça dos Ossos, ele reformou inteira, e mil coisas assim que ele foi fazendo. E meu pai tinha uma formação muito grande, porque ele fez 4 anos de engenharia e se formou em Direito. Entendeu? E ele era muito bom advogado. Então, ele acertava as coisas aqui, meio na advocacia, meio na mão grande, né? Um amigo dele, na época, invadiu a rua. Ele foi lá, pediu que tirasse e tal, o cara não, eu sou seu amigo, deixa pra lá, eu preciso e tal. Ele veio aqui numa quarta-feira, pegou os funcionários da prefeitura e derrubou o muro do cara, botou no lugar. E o centro ficou louco, mas que é isso, que maluquice e tal, isso é muito fácil, ele disse pra ele. Você vai ao juiz em Cabo Frio e diz a ele o seguinte: eu invadi a rua e o maluco do cara da prefeitura foi lá e derrubou. Você quer que o juiz te dê de você invadir a rua de volta. É evidente que nunca foi ninguém lá, ele fez isso com umas 2 ou 3 pessoas. Um fez até uma varanda nos Ossos, por conta própria, no meio da rua, ele foi lá e botou a varanda do cara embaixo, pura e simplesmente. E sempre dava esse conselho: vai lá ao juiz, eu sou maluco, vai lá ao juiz para você poder retomar a sua invasão na rua. Parece que nunca foi ninguém. E Búzios, na época, qual era a população? Olha, eu não tenho esse dado. Estimado. Eu não... Raul, eu não tenho esse dado, mas deve ser qualquer coisa, devia ser qualquer coisa por volta de 2.000 pessoas por aí. Turismo, veranista, nada existia. Não, começou isso, né? Os primeiros a virem para cá foram a família Sampaio, porque o Paulo Sampaio era casado com uma neta do Onold, que era o dono da Fazenda Campos Novos, que era dono da maior parte de Búzios. Entendeu? O Onold tinha 2 filhas e uma delas era a mãe da Gilda Sampaio, casada com o Paulo. Então eles começaram a vir por aí, né? Esse pessoal que era aparentado do Onold. O outro, que era filho da outra filha do Onold, era o Luiz Reis, né? Que ficou dono da Azeda, né? Eu ainda consegui, ainda conheci as 2 senhoras, filhas do Onold, que eram, digamos, as meio donas da maior parte da península, né? E com isso começaram a vir gente do Rio, digamos, das amizades dessa aventura. Eu mesmo, né? E meu pai viemos através do Boy Sampaio, que é filho do Jack Sampaio, que era irmão do Paulo, né? A mulher do Paulo Sampaio, Dona Gilda, era cunhada dele, né? Conta-se que foi o teu pai ficou tão encantado com isso aqui, que chegou no Rio, ele era tipo um presidente de uma firjan, que se chama hoje no Rio, falou com os empresários e veio um grupo junto com ele. Não, isso é um pouco de exagero, né? Porque a primeira leva de turistas que veio para cá foi muito mais de estrangeiro do que brasileiro, né? Tinha muitos estrangeiros, inclusive quando começaram a se abrir as primeiras pousadas, o grosso dos clientes eram estrangeiros, franceses, ingleses que vinham para cá. Meu pai mesmo acolheu muito dessa gente. Inclusive uma casa que ele comprou quando ele foi expandindo o terreno, né? O pequeno terreno que eu tinha, ele foi expandindo, aumentando, comprando mais lotes, inclusive comprou uma casa de um uruguaio que tinha feito essa casa aí, que se mudou, e essa casa teve muito tempo cedida, que meu pai não alugou, ao embaixador da Inglaterra, que vinha sempre aí, né?
Inclusive, a mulher dele era escritora, né? Ele se inspirava em escrever aqui em Búzios e tal, gostava do lugar. Depois é que o pessoal do Rio de Janeiro mesmo começou a vir mais. Mas sempre, quando nós viemos aqui, o interessante disso é que eram duas cidades, né? Duas vilas, né? Manguinhos e Armação. Eram duas vilas. As pessoas até falavam ligeiramente diferente e não se davam, não é que não se davam. A comunicação era difícil, porque, por incrível que pareça, o trecho mais instável da estrada era esse de Manguinhos até Armação, que quando chovia muito ficava enlameado. Daqui para Cabo Frio era muito mais areia, né? Então dificilmente você atolava, ficava ruim. Eu mesmo preferia 1000 vezes, quando cheguei aqui a Armação, ia lá mergulhar com o boy, com os amigos lá, eu ia de barco. Pô. Porque esse trecho pequeno entre a Armação, que é hoje a praça, a Rua das Pedras, e Manguinhos ficava intransitável com chuva. Mas com muita chuva. Com chuva pequena dava para passar bem. Intransitável não chegava a ficar. O ônibus passava, então, mas você de carro, você evitava aí porque era chato. Chovia para não é tudo um lameiro danado, você ia fazer o que lá? Não é? A única coisa que eu tinha para fazer lá é ver os amigos, porque restaurante não existia. Não, aqui não tinha farmácia. Eu um dia tive uma conjuntivite, tive que pegar o carro e ir para Cabo Frio para arranjar um colírio. Não tinha nada aqui. Muito pouco, né? E essas 2.000 pessoas que vocês tinham? Não, tinha o posto de gasolina do Ceceu, que é onde é mais ou menos a escola, aquela escola Teotônio. Aquela escola Teotônio. O posto de gasolina dele era naquela região ali, né? E era uma coisa fantástica, né? Lindo, um posto, uma bomba vermelha com um grande reservatório de vidro transparente, graduado. Então você bombeava a gasolina para o reservatório, que era 20 litros. Você bombeava 20 litros para o reservatório, quando marcava, então por gravidade enchia o carro, né? Era linda a bomba, só que eu não gostava, eu não tinha inveja, era da vida do cara que bombeava aquela desgraça ali. E o pessoal vivia aqui, todo mundo de pesca? Olha, aqui tinha uma pequena comunidade rural, tá certo? Pequenas plantações de uma coisa ou de outra, né? Mas tinha um pouquinho de coisa. Tem uma história toda muito complicada que até hoje eu não consegui desvendar exatamente, do famoso bananal do Onold. Diz que tinha um bananal enorme aqui e que esse bananal teria sido incendiado de propósito. Eu ponho em dúvida isso, não é? Conversando até com botânicos e tudo isso. Primeiro, que essa não é uma região de bananal, né? Muito seca, muito árida e muito ensolarada para banana. E o segundo problema é que bananal não pega fogo com essa conversa. Mas, enfim, que houve um bananal, houve. O tamanho dele, que era muito, na minha opinião, foi muito exagerado. E também havia uma pequena tentativa de plantar café aqui. A casa original da Fazenda da Ferradura, que fica em cima do morro, vendo, não é um morro, uma colinazinha que tem vista para essa ferradura inteira, que naquela época era absolutamente deserta, não tinha uma casa, só tinha essa casa. Eu ainda vi um pequeno terreiro de café, de secagem de café ao lado dela. Mas também não é uma região de café, então não deve ter ido para adiante. A mesma pescaria, não é, sempre foi muito, digamos, não era uma pescaria abundante. Havia a pescaria, evidentemente, de linha normal, né, do pessoal da terra, um cerco outro de água, coisa, mas como não havia refrigeração, né, o peixe tinha que ser salgado, que fica um gosto abominável de ruim. Havia uma salga ali, onde é embaixo ali daquele morrote da igreja. Tinha uma salga de peixe ali, era um cheiro de meter medo. E as traineiras vinham muito aqui, né? Principalmente quando o tempo virava fora, se
se acomodavam aqui na época de lua cheia, que elas não podem pescar porque não enxergam o cardume, né? Enfim, sempre havia o movimento de pesca. E a quantidade de mulheres muito maior que de homens, porque os garotos, por falta de oportunidades aqui, quando as traineiras vinham com 14, 15 anos, entravam na traineira para aprender a profissão e ou não voltavam mais ou voltavam depois de muito tempo, né? Agora, também, muita gente era empregado aqui na pescaria, né? Nessas traineiras. Ia para o mar, passava uns dias e voltava para trazer, não é, dinheiro para a família nessa história toda. E ali ali no Bar do Mangue tem lá até retratos de vários desses pescadores do tempo antigo e tudo isso. E por que Ossos? Por causa do quê? O mais interessante, Raul, é que muito pouca gente sabe a origem do nome da cidade. Armação dos Búzios. O que é armação? Armação, entendeu? Não é você armar uma patifaria em cima de alguém. Não é? A armação é o lugar onde você prepara os barcos, os navios, ou para pescar ou para guerra. Não é? Então, aqui em 1750, mais ou menos, foi criada uma armação da pesca de baleias. Entendeu? Por isso, e como tinha muito aqueles búzios, aqueles caramujos grandes de mar de búzios, que é muito bonito, inclusive, né? E ficou a armação dos Búzios. Não durou muito tempo. Não durou muito tempo a armação dos Búzios por um motivo muito simples. Não é? As baleias encostam na costa com vento sudoeste e se afastam com o Nordeste. Como aqui a preponderância do Nordeste é muito grande, a pescaria de baleias era muito pequena. Mas a igreja é desse tempo, a igrejinha ali dos ossos. E os ossos porque eram ossos de baleia, se encontrava lá. Eram ossos de baleia mesmo? Isso. Meu pai chegou a encontrar, não lá nos ossos, não me lembro aonde, talvez em Jiribá, não sei aonde, um maxilar inferior de um pequeno cachalote que ele trouxe para casa. Ainda tinha isso lá em casa até uns anos atrás. Quer dizer, então tinham as baleias, eles pescavam fora e traziam para cá para fazer para você abrir a baleia, desossar, não é? Ferver a banha para fazer o óleo, que é a coisa mais importante.